Empreendedorismo é o motor da economia, mas a gente sabe que não é fácil empreender em nenhum aspecto, né? Um dos desafios atuais é justamente ingressar e se estabelecer no ambiente digital. Se quem mais entende de empreendedorismo no Brasil é o Sebrae, hoje não poderíamos ter ninguém melhor para nos falar sobre o tema do que o Ivan Tonetti, líder de iniciativas digitais no Sebrae. Ele vai nos falar sobre motivos, requisitos e estratégias para começar a vender online. Para você que ainda está pensando em começar a vender online, ele vai mostrar a importância de como fazer isso. Ivan, bom dia. A palavra é sua. Bom dia, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre justamente como entrar nesse jogo para a gente jogar com foco em ganhar, né? A gente não está querendo que ninguém entre no mundo do empreendedorismo para daqui a pouco fechar as portas por falta de talvez um planejamento bem executado ou uma visão um pouco mais de médio e longo prazo, né? Que os retornos vêm, mas que a gente precisa ter uma dedicação muito boa para isso, e é nesse ponto que eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação para a gente guiar a nossa jornada nesses próximos minutos. Vamos lá. As vendas online, elas são muito importantes para qualquer empresa hoje, e o empreendedorismo, nós, né, como a Casa do Empreendedor, a força do empreendedor brasileiro aqui movendo a economia do país, a gente sabe bem disso. Mas de onde que vêm todas essas oportunidades, né? Quando a gente olha para trás, e aí eu me coloco como uma pessoa que olha muito nesse ponto, né? Trazendo cursos de e-commerce, falando sobre isso, mentorando empresas, tendo destaque aí com conteúdos, também, né, pelo Sebrae, e principalmente nesse momento de seller para quem quer ser seller, para quem quer se estabelecer, também vendendo não só no e-commerce, mas inclusive aqui na Amazon. Então, entendendo por dentro como é que esse mecanismo funciona, né? E aí eu trago para vocês uma parte que é muito importante, que tem a ver com o porquê vender online, né? Então são números que mostram esse movimento da economia, que traz o montante que a gente pode chegar, né? Nós estamos falando de quase 160 milhões de internautas, com 150 em redes sociais, mas o mais importante hoje, né, que nós já temos mais de 100 milhões de consumidores. É um grande país, metade do Brasil praticamente comprando online, né? E isso são dados de 2020. E olha só, quando a gente vê, mas 2020 foi a pandemia que fez tudo isso, mas é um movimento que não volta. E isso consegue ser demonstrado quando a gente fala do crescimento aqui de 41% do faturamento do e-commerce de 2019 para 2020, mas só no primeiro semestre de 2021 a gente já teve um crescimento de 31%. E desse faturamento que é monitorado, né, porque muito nem a gente consegue acompanhar, 84% já é proveniente dos marketplaces. Olha que a gente começa aqui a ter pontos-chave de definição de estratégia para comercialização nesses canais. E outra coisa que a gente precisa ficar ligado é que o mercado digital, ele não é algo estanque, né? Ele está sempre se reinventando. E um dos pontos importantes agora é que a gente começa a tratar de live commerce, que despontou lá na China, já faturando aí 170 bilhões, chegou no Brasil, né, mais forte no ano passado, com esse movimento impulsionado aí pelas restrições. Isso muda muito o comportamento do consumidor, que passa a buscar mais online para poder comprar, que visita lojas aqui, quase 100%, nós estamos falando de 94%, né, dos consumidores buscando e visitando uma loja online, usando apps de compra, quase 80%, e comprando efetivamente um produto online, 76%. Esse movimento vai aumentar, porque muitas pessoas, por mais que elas tivessem alguma restrição de compra, ainda ficava, né, pensando, será que eu compro, será que eu não compro? E pedia para alguém comprar para elas, enfim. Só que é um movimento que vai se adequando à rotina das pessoas e, portanto, isso tende a ficar mais facilitado no dia a dia, inclusive com os próprios canais, né,
possibilitando uma usabilidade muito mais adequada. Isso mostra o quê? Né? Que a gente vai permitindo com que a compra seja mais fácil, inclusive para quem tem menos facilidade com a tecnologia. O reflexo, portanto, é crescimento. Né? E quando a gente olha crescimento, nós estamos falando aqui do primeiro semestre, um comparativo de primeiro semestre ano a ano, com aqueles 31% chegando a 53 bilhões. Então, nós estamos evoluindo ano a ano nas vendas online, o que é muito importante para qualquer estratégia de negócio. Né? Eu tenho uma loja física, eu preciso também iniciar uma comercialização por canais online. Né? Eu tenho uma ideia de negócio, eu já tenho que partir para este modelo de operação considerando os canais digitais como prioritários. Né? Muito embora você possa ainda ter negócios que se prezam da experiência do presencial, mas eles se valem dos canais digitais, nem que seja para divulgação e relacionamento. Então, estar no online com uma presença digital estabelecida é muito importante. Outro ponto interessante é quando a gente traz o faturamento aqui por região. Ainda que o Sul e o Sudeste representem boa parte, com 79% do faturamento, a gente vê que tem regiões, né, como o Nordeste, como o Centro-Oeste, um pouco menos o Norte, mas também ainda com alguma representação, que elas devem ser consideradas numa estratégia de comercialização. Imagina se você opera somente dentro da tua cidade, né? Você está em qualquer ponto do país e para quem principalmente está fora das regiões Sul e Sudeste, você deixa de ter uma massa de consumo passando pela sua loja, né, muito significante. Então, nesse caso, é muito bacana você considerar para montar qualquer estratégia de comercialização, né? Obviamente, nós estamos falando de produtos que possam ser entregues, que possam ser aproveitados por quem está longe, né? Para que a gente dimensione a nossa atuação, não mais com foco no nosso bairro, na nossa cidade, ou até mesmo no nosso estado, mas considerando essa massa de consumidores que está presente no Brasil como um todo. Né? A gente sempre costuma falar que o Brasil é praticamente um continente, né? Maior do que muitos países juntos, e você, para poder aproveitar todo este potencial, né, das pessoas falarem a mesma língua, da gente ter uma logística que entregue nesses locais, né, em nível de Brasil, precisa ter essa visão também da comercialização para todos esses locais. E olhando para as empresas que comercializam, nós estamos falando de pequenos negócios. Nós estamos falando de quase 80% que comercializam menos ou 10 ou menos SKUs, né? Produtos com suas variações, enfim. Ou seja, são poucas variedades ali sendo comercializadas por aqueles comerciantes. São menos de 10 mil acessos por mês, 83%. Pequenas lojas virtuais, aqui nós estamos falando basicamente de lojas virtuais, quando a gente fala de acesso, e faturam menos de 250 mil por ano, aí um pouco mais da metade. Então, são pequenos negócios que praticamente movimentam a economia das vendas digitais, não em volume de faturamento, talvez porque os grandes dominam um bom espaço, né, desse faturamento, mas nessa dinâmica geral da quantidade de vendedores, da ativação, enfim, a gente ainda tem isso muito dominado pelos pequenos negócios. E quando a gente vai olhar para eles, nós estamos falando ainda de 5 milhões de empresas analógicas que disseram para o Sebrae, numa pesquisa que a gente realizou no final do ano passado, que estavam sem qualquer presença digital para comercialização. Então, como é que a gente pode ter, né, 5 milhões de empresas no país que ainda não operam no digital? Uma empresa que abre uma loja virtual e, em média, fecha com 18 meses. Apenas 10% das empresas operando em marketplaces. Nós estamos falando de oportunidades, né? Muita gente fala de dinheiro na mesa, né? Deixar dinheiro na mesa. Nós estamos falando de deixar essas oportunidades passarem e a gente não olhar para elas. O jogo está aí, o jogo está sendo jogado e tem muita gente fora.
quando as empresas entram, colocam ali, ó, vou começar a jogar, elas começam pelas redes sociais aqui, 84%, né, das 70% que vendem, né, aqueles número de 5 milhões representa 30% dos pequenos negócios, elas dizem que começam ali, um WhatsApp, vou fazer um relacionamento, mandar uma mensagem para os meus clientes, ou vou usar aí um Facebook, um Instagram, enfim. 23% fazem um site institucional ou uma loja virtual e apenas 17% vão para marketplaces e 7% para os apps. Né, considerando tudo, marketplaces inclusive que nem transacionam, aqui é um olhar macro mesmo. Né? Então nós estamos falando de qualquer presença digital dentro de uma plataforma, 17%, ou seja, olha o tanto de empresa que está fora do jogo mais importante do mercado digital hoje em dia. E aí, quando a gente vem para as empresas que estão operando e vendendo online, nós estamos falando de 33% que estão em marketplace e loja física, então ela tem uma operação física e passou a vender em marketplace. 45% tem um e-commerce próprio e plugou esse e-commerce no marketplace, ou enfim, usa um RP e plugou ele, mas vende pela loja própria e por marketplace. E 22% direto nos marketplaces e não tem uma operação nem de loja própria física nem virtual. Então a gente vê que há vários tipos de vários modelos, né, de negócios para vários tipos de empresas que estão se estabelecendo. Mas o importante neste caso é estar neste gráfico, né, é ter a presença digital para comercialização online e principalmente utilizando de canais de terceiros, plataformas que expandam esse poder de atuação que talvez, ou com certeza, seria pouco provável que uma loja sozinha conseguisse operar. Agora a gente fala, mas peraí, legal, Ivan, você me mostrou que o mercado tem oportunidades, tem potencial, tem algum caminho por aqui que já começa a se demonstrar, mas por onde a gente pode efetivamente começar, né? E aí, quando fala de e-commerce, do mercado digital, ele pode trazer características diferentes, mas ele pode comercializar produtos físicos, seja com estoque, seja por dropshipping, onde a gente traz, só faz a venda e o produto é entregue pelo próprio fornecedor, marketing de afiliados, pode ser um infoproduto, eu não tenho um produto físico, eu crio um e-book, crio um curso, enfim, pode ser um serviço. Isso aqui são os principais modelos de comercialização que entregam por canais diferenciados, que pode ser um canal de terceiro, um marketplace, um app, ou um canal próprio, rede social, site, loja virtual, e que se eu for me valer do canal próprio, eu tenho que ter uma estrutura grande aqui para movimentar o tráfego, né? Para trazer o cliente para a loja, porque é como se eu abro uma loja física numa esquina que não tem ninguém passando. Então eu preciso fazer minha marca, trabalhar a identidade visual, trabalhar com influenciadores, entender de conteúdo, de tráfego pago, de foto, de texto, de vídeo. Enfim, é um manancial de conhecimento muito grande e de operação também. Tá? E a gente precisa ainda entregar outros pontos de conhecimento, que é quando eu vou fazer uma exportação, quero trabalhar no cross-border, né, que até a Amazon permite isso muito bem, a tradução do meu material, eu tenho as características logísticas, se vou fazer uma logística dentro da cidade, se é para fora, eu tenho o RP, o sistema de gestão, como que eu vou atuar, que time que eu desloco para atendimento, finanças, as finanças têm que levar em consideração prazos de pagamento, leis e normas, LGPD, como é que eu coloco isso, muitas plataformas já trazem isso, claro, mas se eu vou ter uma presença própria, eu preciso pensar, pagamento, como é que ele se dá e os meios necessários para isso. Então vocês veem que tem um conteúdo denso para quem quer operar no e-commerce, mas é óbvio que ele é facilitado por alguns pontos. E quando eu olho isso e decido, peraí, eu vou começar, né? Aqui a gente está falando de marketplaces, marketplace de produto, então eu decidi, eu tenho produto, vou para o marketplace, mesmo que eu vá para uma loja virtual, enfim, comercializar produto, eu tenho que saber alguns
pormenores aqui, eu tenho que tomar algumas decisões para isso, né? Que começa pelo que vender. Como é que eu vou vender, né, se eu não tenho alguma coisa? Então, como é que eu trago informações para saber que produtos de alto giro eu vou colocar, ou seja, que vão me vender todo dia, que produtos de cauda longa que eu vou ter, que me rentabilizam mais e que eu possa estender esse meu portfólio de produtos, trazendo produtos que talvez não girem tanto, mas que permitam eu me expor melhor e eu ter essa margem, como eu comentei. Negociação com fornecedores para ter prazo, para ter sempre o produto, evitar quebra. Então, há considerações importantes ali que podem ser facilitadas por ferramentas e análises que você vai fazer dentro das plataformas, inclusive, que vão te mostrar onde estão esses produtos, se eles são comercializáveis, né, as tendências que a gente tem de sazonalidade pela busca dos produtos. Então, tem uma série de técnicas e ferramentas que ajudam a escolher aqui, ou pelo menos pensar melhor sobre o que vender e depois validar isso, obviamente, nas vendas. E para quem eu vou vender? Quais as características? Entendendo que o cliente é rei, aqui a gente trouxe então, a cliente, enfim, para caracterizar aqui essa diversidade que nós temos mesmo, né? Quais são as características? Que dor eu estou resolvendo? Isso casa muito bem com a definição do produto. Né? Que produto que eu vou vender, eu tenho que ter alguém do outro lado que esteja precisando daquele produto e ele vai ser o meu maior motivador. E como que eu vou atender essa pessoa que eu estou comercializando para ela, e principalmente num tom de voz, né? É uma linguagem mais descontraída, que isso tem a ver com minha marca, é a agilidade que eu tenho da resposta a ela, que eu não posso deixar esperando. Então são pontos importantes que precisam ser definidos também antes já de iniciar essa venda. Onde eu vou vender? Eu vou decidir pela loja virtual, por marketplace, por rede social. Isso é crucial, porque o canal, ele influencia também no que vender, no para que vender. Você vê que as coisas não são descoladas, elas precisam ser consideradas num passo a passo, para que também não seja feito tudo ao mesmo tempo agora e você acabe não fazendo nada direito, mas é possível que a cada avaliação tenha que fazer um fluxo de retorno para tomar essa decisão de novo, para validou, não, isso é legal, pode seguir, né? E por quanto vender, que também é influenciado pelo canal, porque a gente tem taxas, a gente tem modelos de negócio de operação diferentes, né? A gente precisa pensar nas margens que a gente deve ter, né? Se eu tenho um produto de mais giro, se eu tenho um problema de mais giro por conta de fluxo de caixa, promoções, né? Permitir que eu tenha margem também para efetivar promoções, e os marketplaces, por exemplo, operam muito bem com campanhas. E como vender, pensando na gestão, como é que eu faço a gestão do meu negócio, né? Das equipes, do próprio modelo de comercialização, né? Foco, começa com um canal, opera o canal, entende o canal, passa para o próximo, se for o caso de expandir canais, né, para ficar descentralizando ali, pegando públicos em vários pontos, mas, né, já com tudo bem amarrado para permitir com que não haja falhas, deixa redondo e segue para o próximo, definindo bem os processos que são fundamentais, que vão desde o cadastro do produto até lá a expedição e pós-venda, importantíssimos para que a gente garanta a satisfação do consumidor e uma recompra também, né? Centralizando aqui e afunilando a nossa jornada de conteúdo. Quando a gente fala em onde vender, nós estamos olhando, neste caso aqui, para marketplaces, né? Como a gente disse, é algo muito importante. Nós estamos falando de 84%, mais uma vez, né? Reforçando do faturamento monitorado, né? E que tende a crescer, porque a gente tem 23% dos consumidores que dizem que ainda não sabe o que é o marketplace. Então, vocês veem, nós temos 105 milhões de consumidores, 23% dizem que não sabem o que é marketplace, ou seja, né, o potencial ainda de venda e mesmo de aumento de ticket, de aumento de número de pedidos dos próprios marketplaces é muito importante, né? A gente vê que isso nos últimos anos tem crescido, então pode ser uma tendência que permaneça, o que reforça a importância de pelo menos a gente avaliar o canal marketplace como parte da estratégia do jogo jogado do mercado digital, tá? E quando a gente fala, portanto, de escolher um marketplace, é muito interessante a gente olhar qual perfil. É o perfil do meu negócio,
né? Aquele marketplace, o público que acessa ele tem a ver com isso, as características e os produtos comercializados por eles, porque a gente também tem muitos marketplaces de nicho, né? E que aí talvez não se adequem muito bem, né? Os visitantes, qual a quantidade de visitantes que ele traz, olhar faturamento, olhar produtos que já tenham, enfim, qual o tempo de mercado? É algum aventureiro que está entrando agora e é importante esperar se consolidar, ou já é uma marca madura e já tem uma operação consolidada e por isso eu já posso entender que a dinâmica de comercialização e a rotina da operação do marketplace já está mais consistente, né? Olhar as taxas e o recebimento, né? Quanto que eu vou pagar por venda e como que eu recebo isso para eu poder priorizar ali uma análise do meu fluxo de caixa, porque eu tenho tempo para pagar para o meu fornecedor, no caso de ser um revendedor ou no caso de ser quem realmente produz, você tem que olhar para os teus insumos, obviamente, a reposição do estoque, né? A divulgação. Esse marketplace se preocupa em ter campanhas de divulgação, de estar sempre buscando novos consumidores, porque esse é o grande ativo, né? Além da tecnologia, obviamente, do atendimento que ele presta para quem entrar atrás, né? Nós, os sellers, a gente olha para frente e fala assim: opa, peraí, ele tem que arregimentar o público que como eu vendo, né? A logística, ele tem algum apoio logístico que me permita também utilizar uma malha, né, já desenvolvida por eles, com custos mais baixos e que isso facilite a minha operação? O contrato, né? Ler esse contrato, estabelecer ali os principais pontos de dúvidas, enfim, se precisar chamar alguém para isso, um advogado, para saber exatamente quais os compromissos que você está assumindo. E aqui tem outros pontos que você pode olhar a concorrência que já é existente dentro da plataforma para saber o que eles estão praticando. Isso é importante, inclusive, para a própria precificação, né? E quando a gente passa daqui, portanto, e decidimos, a gente entra num ponto que é onde nós, Sebrae, neste caso, podemos ajudar, né? Que é como que a gente atua para que vocês possam ganhar esse jogo, né? E aí eu trago aqui esses pontos que as empresas analógicas, nós estamos falando de 6% do varejo, 18 meses uma loja quebrando, marketplace 10% de atuação, e fala, opa, por que isso acontece? Numa pesquisa que nós fizemos, agora essa no começo do ano, 55% das pessoas disseram que não, das empresas, né, dos empresários, que não tem pessoas com habilidade e conhecimento. E 42% falavam de falta de recurso financeiro. Então, no primeiro ponto, o Sebrae atua muito forte, vou mostrar para vocês, e no segundo a gente ajuda, inclusive, com garantias de crédito para que o empreendedor possa buscar de forma mais fácil essa ajuda financeira para iniciar uma operação ou manter. E, no caso de um marketplace, lembrando, o pessoal da Amazon vai falar bastante aqui, né? A gente não precisa dispor necessariamente de um investimento inicial para fazer o setup, né, o início da operação. E com relação ao primeiro ponto, que era de capacitação, a gente ajuda deixando um diagnóstico disponível para que as empresas possam entender quais os processos e problemas que elas têm, disponibilizando uma série de conteúdos no portal do Sebrae. A gente tem cursos, e aqui eu separei só alguns, por exemplo, bem ilustrativo mesmo, que falam sobre marketplaces, sobre gestão financeira, que são dois pontos importantíssimos aqui, aprender a lidar nas plataformas e aprender a lidar com a gestão, com o fluxo de caixa. A gente tem consultorias basicamente subsidiadas, às vezes que chegam a 100%, em geral 70%, e que passam por desenvolvimento de coleções, design de embalagens, desenvolvimento de produto. Eu trouxe só alguns exemplos aqui e deixei os mais ligados ao tema, mas vocês podem entrar e buscar mais informações, meus contatos vão estar aqui também. E a gente tem, por exemplo, até uma consultoria em planejamento e preparação para comercialização em marketplaces, então é muito legal vocês já irem preparado para jogar este jogo de uma forma consistente. Aqui está o nosso ambiente, que é a página do Sebrae de Mercado Digital, que concentra boa parte dessas informações, e meus contatos, para que vocês possam, se tiver alguma dúvida, fala comigo, eu direciono dentro lá da instituição do Sebrae, que a gente atende no país inteiro, para que vocês possam ter o apoio necessário para vender aqui nesse grande parceiro que nós estamos nesse maravilhoso evento hoje. Muito bacana, Ivan. É importante a gente entender, né, como as vendas online, ela realmente passou a fazer parte da vida dos brasileiros, eles estão mais ambientados com essa experiência e entender também que ainda tem muito espaço,
né, para que os empreendedores aprendam e adotem esse tipo de tecnologia para crescer os seus negócios, né? Muito bacana te ouvir. Mas fica aí mais um pouquinho, porque nós temos algumas perguntas das pessoas que estão participando do Amazon Conecta, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é do Pedro Henrique. Eu quero adquirir mais experiência e informações para melhorar minhas estratégias de marketing e expandir. Estou achando incrível, o comentário dele aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta para a gente já passar para você. Essa é a única que eu estou vendo. O Itamar está dizendo que está gostando muito. O que mais está por aí? Vamos ver se aparece. E o Vitor Sérgio diz qual o tempo de duração da live. A gente tem ainda, para essa conversa, a gente vai até o meio-dia, mas a gente vai estar por aqui hoje o dia inteiro, hein? Tem bastante assunto, muito conteúdo ainda, fica por aí. A Marina diz: tem alguma apresentação para consultar depois com todo esse conteúdo? Certamente todos vocês vão ter acesso a essas informações assim que a gente encerrar toda a programação, tá certo? E o que mais? Acho que são essas as questões. Ah, alguém está dizendo: Tiago, ótimo conteúdo, parabéns. Foi realmente muito bom, viu, Ivan? Eu fiquei aqui atenta, fiz até algumas anotações, porque como empreendedora a gente está sempre aprendendo, né? Foi bem legal. E existe algum curso específico que ensina sobre tráfego pago no Sebrae? Essa é com você, Ivan. Muito bem, nós temos cursos que ensinam sobre tráfego em geral, né, marketing digital, especificamente sobre tráfego pago. Eu não me recordo, mas pode entrar em contato no meu LinkedIn, o Instagram que eu deixei aí. Eu acredito que a gente não tenha, mas tem um ponto que a gente pode ver, porque há uma consultoria, sim, sobre tráfego pago para a gente poder ajudar, no caso de ser uma empresa, né, querendo gerar mais tráfego, pode se valer dessa consultoria para trazer parceiros que já orientem o como fazer e deixem o negócio, né, bem estabelecido. São agências mesmo que a gente faz a intermediação e, como eu disse, subsidia aí para que eles possam atender os pequenos negócios nessa jornada. Muito bom. Tem mais uma questão aqui para você. Como fazer para conseguir essa consultoria do Sebrae para ajudar quem está iniciando? Excelente. Pessoal, a gente tem vários canais, a consultoria pode ser direto no portal do Sebrae, sebrae.com.br, pode ligar no 0800 570 0800 ou ir em qualquer estabelecimento ali, que a gente chama de agência, né, do Sebrae, que está disponível no Brasil inteiro. Não achou, teve algum problema, pode entrar em contato comigo, que os meus canais estão abertos, eu faço essa ponte por estado, mas com certeza por esses que eu comentei, que é principalmente o portal e o 0800, é muito simples de já agendar aí um atendimento. Muito bem, né? Então, atentos aí, então procurem o Sebrae, procurem o Ivan, ele está dizendo que pode nos ajudar nessas questões, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta que aparece aqui para a gente no chat. A consultoria do Sebrae foi a última. O Carlos pergunta: o Sebrae sempre ajudando com conteúdo e informações valiosas. Realmente, né, Ivan, tem sido bem importante esse papel do Sebrae para ajudar os empreendedores, né, nesse momento, especialmente nessa fase, da pandemia e com todas essas questões e desafios que a gente tem vivenciado, né. Tem sido bem Sem bacana. dúvida, sem dúvida. Além desse conteúdo que a gente trouxe aqui, que é de mercado digital, que era mais o tema que estava sendo tratado, o Sebrae se preocupou muito também, no ano passado, já, em fazer protocolos de retomada para as empresas começarem a retomar a atividade, né, presencial de uma forma organizada, com todo o cuidado e segurança possível. Esse trabalho continua sempre, né, até hoje, então a gente consegue colaborar bastante com qualquer ponto, com qualquer estrutura e segmento que já tenha, obviamente, que esteja se encaixando ali num pequeno negócio. Ótimo. Muito obrigada pela sua participação e por essas informações, Ivan. Foi muito importante ter você aqui com a gente, viu? É ótimo ver o Sebrae e a Amazon apoiando o desenvolvimento de pequenas e médias empresas no Brasil e impactando direta e positivamente os consumidores.
Foi muito bom ter você aqui com a gente, Ivan. Muito Maravilha. Eu que agradeço muito e fico sempre à disposição de vocês. Sucesso a todos que estão aqui.